Meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Senhor Deus, nos dê graça, nos abençoe, que oportunidade de estarmos na casa de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar agora, já consagrando este tempo de adoração, tempo de louvor a Deus, tempo da comunhão, tempo de ouvir a voz de Deus. Tudo essa cabeça, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concede, a vida, o privilégio de podermos aproveitar tudo o que o Senhor Deus tem nos dado. Agradecemos ao Senhor esse privilégio de termos estado reunidos aqui na casa do Senhor. Nosso objetivo é oferecermos culto a Ti, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda glória. O Senhor merece a nossa adoração, as nossas expressões de amor a Ti. E também, Senhor Deus, nós estamos neste lugar buscando a Tua face, porque nós necessitamos desesperadamente do Senhor. O Senhor conhece nossas necessidades, as nossas lutas do cotidiano da vida. Precisamos das orações dos nossos irmãos, precisamos orar uns pelos outros. E como diz a Tua palavra, a minha casa será chamada casa de oração. Então este lugar, não há outro propósito melhor do que este lugar para buscar a face do Senhor em oração. Nesta perfeita convicção de que o Senhor nos ouve, o Senhor tem prazer na oração dos Teus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Mas também é um lugar onde nós podemos ouvir a voz do Senhor, a luz da Tua palavra, a luz da ministração do Espírito Santo que trabalha abrindo o nosso entendimento para as verdades, as coisas espirituais. Portanto, Senhor, de forma muito reverente, nós nos colocamos neste lugar de adoração e desejamos que o Senhor fale conosco através da leitura da palavra, através da meditação na Tua santa palavra. Damos toda a liberdade ao Espírito Santo para trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos aqui, cada filho Teu, cada filha do Senhor. Intercedemos por alguns que porventura estejam a caminho, que o Senhor nos traga sobre os Teus cuidados, ó Deus. E por alguns irmãos nossos que gostariam muito de estar aqui conosco, mas não podem, que estão envolvidos com atividades do cotidiano da vida, o Senhor sabe. Então, ó Deus, toma conta, guarda, protege cada um dos Teus servos. E agora, desde já, agradecemos tudo o que o Senhor Deus já tem preparado para nós. E, Senhor Deus, perdoa-nos dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, maus pensamentos, coisas que porventura são desagradáveis aos Teus olhos, que o Senhor nos traga agora a consciência e ajuda-nos, Deus, a melhorar. Ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, irmãos. Brilha Jesus. E que hino lindo esse. Gustavo vai colocar a letra para que os irmãos possam cantar com toda a devoção. Mostra ao mundo a Tua luz, ó Jesus. A luz de Jesus brilha através da nossa vida. Então, que a luz de Jesus brilhe através da sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus. Sua
não vai sofrer, vai sofrer o juízo. Estamos de pé, vamos cantar? Essa música para mim ela é assim, muito interessante, importante, porque fala da igreja que atravessa os séculos, que tem uma missão a cumprir. A missão da igreja é adorar a Deus e proclamar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Ao longo da história, a igreja tem sofrido todo tipo de perseguição, desde a perseguição dos crentes, perseguição física, até mesmo a perseguição ideológica. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma música linda, é uma música que a gente canta pensando na igreja que atravessa os séculos, que passa aqui por nós e que vai continuar. A gente vai passar, nós vamos morrer, mas a igreja, a primeira igreja Batista de Esperança, daqui a 200 anos ela está aqui. Outros membros, alguns netos dos irmãos aqui, você já está na glória. E a igreja vai continuar até o dia da vinda do Senhor Jesus. Coisa linda, não é? Até arrepiar. Vamos cantar? Estamos de pé. Reflexo
Eu estava em determinado período do dia lendo um livro que me chamou muita atenção, Teologia dos Princípios Batistas, do John Landers. John Landers foi um professor que eu tive de teologia dos batistas na época do seminário, e ele escreveu esse livro que foi muito popular, muito importante, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás. E quando li o livro dele, me chamou a atenção uma coisa que eu entendi: a minha igreja precisa ouvir isso, os irmãos precisam ouvir isso. Então a minha oração é que da leitura da palavra de Deus e o entendimento desta verdade sagrada, nós possamos ampliar a respeito daqueles que devem estar constituindo o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Quem são esses? Como eles haverão de tornar-se membros de igreja e por que haverão de tornar-se membros de igreja? Então, o tema desse sermão é a associação voluntária a uma igreja. Esse é o tema, a associação voluntária a uma igreja. E eu peço aos irmãos que me acompanhem na leitura de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Podemos repetir esse versículo, que é um versículo só, né? Toda a igreja numa só voz. Podemos fazer isso? Comigo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Orar. Ó Senhor Deus, que alegria podemos estar na casa do Senhor, para cantarmos, louvarmos ao Senhor, mas agora também para lermos a Bíblia e compreendermos claramente qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para que entendamos, para que possamos não apenas compreender, mas aplicar a palavra do Senhor. E desde já agradecemos a tudo que o Senhor já tem preparado para nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, eu vou partir do princípio aqui a respeito da natureza humana. Todo ser humano tem características morais e espirituais que foi o próprio Deus quem lhe deu. E não apenas isso, capacidade ética, isso é inerente. Todo ser humano já nasceu com isso. Podemos, por conta disso, não apenas ter a capacidade de raciocinar, mas também a capacidade de fazer o juízo certo, tomar decisões corretas, tomar decisões refletidas. Isso é importante. Então, fazem parte da essência da natureza humana essas coisas: característica moral, ética, raciocínio, capacidade de razão. Então, se a pessoa é saudável mentalmente, não é esquizofrênica, não é psicótica, não é psicopata, tem plena condição de conviver em sociedade, mas também respondendo responsavelmente pelos seus atos. Você está apto para estar respondendo pelo que você pensa, pelo que você faz, diante de Deus e também diante da sociedade, a comunidade onde você está inserido. Então, se a pessoa tem condição de fazer escolhas, é saudável mentalmente e adulta, pode muito bem responder por si mesma pelas escolhas que fizer para essa vida. Nesse sentido, é que aprendemos a refletir que nem sempre algumas pessoas que convivem conosco quererão andar o tempo todo conosco. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. E aqui eu aprendo uma coisa, e aprendo à luz da palavra de
de Deus, aprendo à luz das minhas meditações, da minha experiência pastoral. O pastor falou que eu achei importantíssimo. Ninguém é obrigado a ser membro de uma igreja. E algumas pessoas, à medida em que caem em si, isso aí lhes acende em termos de amadurecimento, eles vão entender: não é aqui que eu quero ficar, e não é aqui que eu quero ficar, então eu vou procurar um lugar onde eu me sinta melhor, me sinta bem. E nós, como igreja, temos que respeitar isso. Por quê? Porque nós gostamos de ser respeitados. Então, se eu gosto de ser respeitado, eu preciso aprender a respeitar aqueles que porventura querem pensar diferente de mim. Isso aí os irmãos sabiam que é um princípio dos batistas desde lá do século XVII. Sabe por quê? Que é um princípio nosso de liberdade de escolha, liberdade de expressão. Nós somos livres. Podemos, agora, o fato de sermos livres, temos liberdade de escolha, isso vai significar que nós podemos fazer o que quisermos, do jeito que quisermos, sem prestarmos obediência a um princípio de autoridade. Claro que não, porque onde não há o respeito ao princípio de autoridade, esse grupo se torna um grupo anárquico. O que é anarquia? Anarquia não significa caos. Anarquia vai significar que cada um faz o que quer, como quer. Cada um governa a si mesmo, independente do que isso possa estar trazendo de prejuízo para outros que estejam consigo. Então nós somos anarquistas? É isso? Não, não somos anarquistas. Mas o que nós somos? Somos congregacionais. Os batistas são congregacionais. O que isso significa? Ser um congregacional significa dizer que a congregação tem um iluminador, que é o seu iluminador comum. Sabe quem é? O Espírito Santo. Então nós, porque nós lemos a Bíblia, nós aprendemos a interpretar devidamente as Escrituras Sagradas, usamos ferramentas para poder aprofundar o nosso entendimento para aquilo que realmente Deus está falando através da sua palavra. Por exemplo, o que significa essas ferramentas? A hermenêutica, a exegética e todos os princípios de análise e estudo da história do cristianismo, a história de Israel. Enfim, nós temos condição de entender o que Deus realmente está falando à humanidade. Não, então, praticamos o intuísmo, não fazemos intuição do que Deus está falando. Que Deus fala, Deus fala, e o que Ele fala é absoluto. E com isso, dessa forma, na medida em que a igreja vai compreendendo claramente a direção que Deus vai lhe dando, ela vai deliberando de acordo com aquilo que percebe que é da orientação do Espírito Santo. Isso é que significa um sistema de governo congregacional. E a nossa forma de deliberação, os irmãos sabem qual é? Democrática. O que é isso? A democracia. Todos os irmãos têm direito de fala, todos os irmãos têm direito de voto, todos os irmãos têm direito, mas na medida em que você usou o seu direito, você também aprendeu a respeitar o direito do seu próximo. Então, o que é o princípio da democracia? O que é? A minha liberdade. Eu não sou livre. Eu sou livre, eu não sou livre. Você é livre. Amém? Amém? Você é livre. Mas a minha liberdade termina onde começa a liberdade do meu irmão. Às vezes a gente esquece isso e a gente começa a querer atravessar a fronteira, pular a cerca. Queremos impor a nossa liberdade na liberdade do outro, de liberdade de expressão. Então, a sua liberdade, meu irmão, termina onde começa a liberdade do seu irmão. E então, qual é o grande desafio que nós temos ante a esse princípio? O grande desafio é nós sabermos
delimitar as nossas liberdades. A outra questão é a liberdade que você tem para decidir torna você escravo da decisão que você tomou. Você não tomou liberdade, você não tomou decisões responsavelmente, de forma madura para alguma coisa para a sua vida. Então agora você tem que honrar. É uma crise do nosso tempo as pessoas honrarem aquilo que assumiram. Então, ora, se porventura você assumiu uma responsabilidade, se você assumiu uma postura, então agora seja digno e honre a decisão que você tomou. Você é escravo das decisões que você tomou, ou seja, você é livre para tomar decisões, mas depois que você tomou decisão, você é responsável pela decisão que você tomou. Então, aqui é um aprendizado muito importante para nós. Então, o que eu vejo aqui? Porque alguns, por exemplo, eu pontuei aqui nesse sermão, é o que responde porque alguns pais e mães sofrem tremendamente porque os seus filhos não querem mais estar com eles em alguns lugares e ou ambientes que anteriormente, na infância, frequentavam passivamente, e mais adiante agora, já com idade madura, eles estão tomando suas escolhas, e a gente quer que a nossa responsabilidade seja o aio dos nossos filhos, mas calma hora, e isso eu aprendi, que eu quero pontuar aqui, é o que eu aprendi, eu e a minha esposa. Enquanto eu tinha os meus filhos ali, adolescentes e jovens, aí dizia, é comigo, vem comigo, vai ser assim, mas eu não quero, mas não se trata de você querer. Quantas vezes eu já disse para os meus filhos, eu particularmente dizia para os meus filhos, enquanto vocês estiverem debaixo do meu teto, vocês haverão de obedecer aquilo que eu entendo que é moralmente, que é ético, que é decente e que é da ordem desse teto. Vocês estão debaixo do meu teto, mas fiquem tranquilos, vai chegar a hora que vocês vão estar escolhendo o seu próprio caminho. E outra, vocês terão a sua família, as suas próprias famílias, vocês terão os seus filhos, vocês terão as suas próprias casas, e aí vocês vão entender claramente isso que eu estou falando. E não é que é isso aí mesmo? Então, quando eles fizeram lá a idade deles, que eles queriam tomar as decisões deles. E não adianta, muitas vezes nós que vemos nossos filhos tomando as decisões deles, nós queremos interferir. Porque são eles são maduros, eles estão na maioridade. Enquanto crianças não, enquanto pré-adolescentes e adolescentes não estão mentalmente, fisicamente, não estão psicologicamente amadurecidos para lidar com as consequências das decisões que podem tomar. Então, não. Quem tem filho adolescente aqui? Filho adolescente, não é? Então vocês vão deixar seus filhos fazerem o que quiserem, vocês deixam. Por quê? Se deixar, o que vai acontecer? Eles vão tomar decisões erradas e não terão estrutura responsável para responder pelas decisões que tomarem. Não terão. E no final das contas, se você largá-los, agora você se vira, você dá até o jeito que vai acontecer, que amanhã ou depois você vai perder seu filho. E vai perder de uma forma muito dramática, drástica. Então, os filhos precisam aprender a reconhecer quando o pai diz, vem comigo. Mas eu não quero não, mas agora essa fase, agora você tem que vir comigo, vai andar comigo. E vai chegar uma hora que os pais vão dizer, agora vocês vão caminhar sozinhos. E você já tem tudo. Você já tem o exemplo. Você já tem o ensino. Você já tem um padrão de família pelo qual vocês vão poder, estão se espelhando para agora formar a família de vocês. Vocês têm um princípio de vida norteado pela palavra absoluta. As escrituras sagradas, você já tem tudo. Pode caminhar, vai caminhar. E
aí o que acontece? Muitas vezes alguns escolhem não caminhar da forma como nós entendemos e quisemos. Não quero caminhar do meu jeito. E o que a gente tem que fazer? Respeitar, tem que liderar. E orando e pedindo a Deus a proteção, o cuidado. Se vier para buscar um conselho, você sempre vai ter um conselho para dar, não é? E em alguns momentos, quer o conselho para justificar o que estão fazendo e o errado. Aí você vai ter que dizer: não, eu vou te dar um conselho, mas é aqui, ó. Se você quiser seguir, é por aqui. Se você não quiser seguir, você já é adulto. Não é assim? Aí, então, aqui, meus irmãos, nessa mensagem, sobre esse tema, associação voluntária a uma igreja, nós vamos refletir sobre a autonomia de cada pessoa, ou que cada pessoa tem para escolher o que quiser para a sua vida, o direito de escolha que Deus mesmo reconhece e respeita, e também a responsabilidade que cada pessoa assume ante ao que escolheu. Uma das pontuações que eu faço aqui é que podemos refletir sobre a religião imposta ao longo dos séculos. O que eu quero dizer com isso? Não apenas na religião judaica milenar, mas em todas as religiões da terra há uma linha tradicional e ensinamentos que são passados de geração em geração, e o que não se contesta tem que se aplicar. É isso que as religiões exigem e afirmam àqueles que vão aderindo a si. Algumas pessoas estão praticando religião, mas não é porque escolheram, não, é porque foi imposto, ou foi imposto pelo governo, ou foi imposto pela sua clã, ou foi imposto pela sua família. Algumas pessoas professam fé religiosa e se perguntarem: por que você faz isso? Nem sabe dizer por quê. Nem sabe dizer por quê. Alguns praticantes do islamismo são muçulmanos, islâmicos, mas nem sabem por que são. É porque receberam isso dos pais, e os pais receberam dos seus pais, e agora também estão, além de terem que viver nesse tipo de religião, ainda a coisa vem imposta a partir de cima para baixo, mas não do Alá, é imposto de cima para baixo a partir do governo. Então a pessoa, ela pratica a religião e muitas vezes não sabe nem que tem de Deus o direito de dizer quero ou não quero, aceito ou não aceito. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira reflexão, eu quero tratar daquilo que já é muito comum na história da humanidade a respeito de escolha. Então, meus irmãos, toda afirmação será verdade absoluta até que dela se prove o contrário. Na verdade, muitos adeptos de uma religião ali se encontram porque foram induzidos nela por alguém. Ali adquiriram uma cultura que influencia e interfere diretamente em todas as decisões do cotidiano da sua vida. Muitas vezes, nem sempre são devidamente esclarecidas sobre o porquê assim procedem, fazem por obediência aos seus líderes, aos seus pais, por respeito e, na maioria dos casos, até mesmo por medo e ou ignorância. Esse livro que eu disse aos irmãos, que foi minha leitura de hoje, John Landers diz o seguinte, e eu fiz questão de fazer aqui umas aspas na palavra dele: bilhões ainda escolhem a religião para os seus filhos. Não é surpresa que os filhos sentem pouca responsabilidade religiosa. O que aqui esse erudito está querendo dizer? Vemos uma verdade importante que devemos cuidar. Não basta, eu coloco aqui também entre aspas, a catequização dos nossos filhos, mas a explicação, o sentido, a verdade, para que eles possam compreender e não obedecer cegamente. Essa é uma responsabilidade dos pais. Já viu aquela história? Pai, mãe, por que isso assim, assim, é assim? Não sei. Mas então por que eu tenho que fazer?
Você tem que ter a capacidade de esclarecer. Isso é fundamental, o esclarecimento. Então, uma explicação coerente, suficiente, satisfatória ao ponto de os filhos estarem totalmente resolvidos e satisfeitos com aquilo que creem. Agora sim, eu sei por que eu preciso me deslocar da minha casa e frequentar uma igreja que se reúne congregacionalmente. Agora eu entendo a necessidade de eu estar no meio dessas pessoas. Agora eu entendi porque o culto tem esse formato, tem essas partes do seu propósito. Agora eu entendi porque a necessidade da oração, da meditação nas Escrituras, como é importante a disciplina diária, cotidiana, no investimento de uma espiritualidade saudável. Agora eu entendi. Percebem? Ou seja, se porventura a cultura da religião, das religiões mundiais, trabalha muito mais no emburrecimento das pessoas, assim não será para os seguidores de Jesus Cristo. Pessoas que houverem de ser membros de igreja precisam ser integradas em membros de igreja porque são conscientes e nada lhes escapou. Todas as respostas precisam, ou melhor, todas as perguntas precisam ser respondidas. Mas por um outro lado, meus irmãos, em uma sociedade cada vez mais pluralista como essa que nós estamos inseridos, as opções são variadas, as opções são diversificadas, as muitas propostas que misturam princípios e valores que são muitas vezes antagônicos entre si, impondo uma nova linha de vida religiosa, de caráter, se caracteriza por um caráter híbrido, ou muita mistura. É a característica de religião e fé do nosso tempo. Aquele padrão absoluto e irretocável do passado começa agora a precisar ser refletido de tal maneira que o homem, o indivíduo contemporâneo possa se sentir estável, resolvido, tranquilo. Querem ver? Você poderia me citar um exemplo de alguma coisa que era muito comum há 50 anos atrás entre os cristãos evangélicos e que hoje já não é mais um padrão absoluto? Eu posso citar um. Por exemplo, antigamente, aos homens que iam para os cultos, qual era o tipo de indumentária que caracterizava que ele estava de forma adequada para oferecer culto a Deus? Tinha que ir de terno e gravata, não tinha que ser só o pastor e o diácono, não. O indivíduo tinha que ir para a igreja como? Terno e gravata. O negócio mudou tanto que, olha como é que eu estou aqui na frente. Uma vez eu estava lá em Macaxá, e sendo ministério, e pregando o mesmo jeito que eu estou pregando aqui, era o jeito que eu pregava lá. Verão, 40 graus, não tinha, tinha os ventiladores igual a esse aqui. Eu acho que 40 graus é a temperatura térmica de 60, quase 100. E aí no final do culto, o pessoal que estava debaixo do ventilador saia sequinho. Pastor, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe. E eu observando a turma toda fresquinha, bonitinha, camiseta, eu de terno e uma mancha de suor no terno, atrás, e passando nas calças, e na frente, e a minha camisa toda molhada. Mas eu falei, mas não pode, assim não. Aí fui para a reunião com o corpo diaconal e falei, meus irmãos, eu estou sentindo esse incômodo assim, eu estou com vontade de ficar à vontade com os irmãos estão. Qual é o problema? Tomar o vestido, tem que os irmãos acham, o corpo diaconal, tão bom quanto esse nosso aqui, nosso corpo diaconal é maravilhoso, tremendo. Aí falou assim, pastor,
jogar futebol, chinelo de dedo. Por isso que eu chamo a atenção dos irmãos, a questão do princípio. Olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não preciso da terra de gravata aqui, mas isso aqui não é um ambiente solene, nem um ambiente de culto. Então nós temos também que ter pelo menos um princípio de decência. É ou não é? Então se eu chegar aqui de calça moletom, camiseta de alça aqui, como é que vai ser? O que o irmão vai me dizer? Pastor, tudo bem, mas esculhambação não. Não é isso que os irmãos vão dizer? Então a gente tem que ter pelo menos um mínimo de coerência, principalmente porque eu sou um líder, e eu estarei naturalmente sendo referencial para os meus liderados. Daqui eu aprendo um princípio que eu quero passar para os irmãos que são líderes. Nós somos objeto de observação. Nós somos objeto de observação. Então a forma como nós lidamos com essas coisas que são importantes não podem produzir no outro mal-estar, escândalo, algum tipo de sentimento que mais desagrega do que agrega. Mas aí é um exemplo, meus amados irmãos, porque o que vai aqui, eu creio, vai muito mais além. Então, vejam aqui, por exemplo, essa ideia de essa contextualização. Nós sabemos contextualizar, sabemos aproveitar as grandes possibilidades do nosso tempo, mas não comprometemos os princípios fundamentais. Uma outra verdade, de vez em quando eu uso aqui no púlpito, que é como uma condição para nós, podemos negociar o negociável, jamais negociar o inegociável. O que é negociável, a gente negocia. O que é inegociável, não tem conversa, não se negocia. Então, meus irmãos, nos dias atuais, as tradições milenares e ainda são muito aplicadas à vida do povo em geral e em caráter universal, mas há um ambiente, principalmente em países ocidentais, no qual as pessoas escolhem a religião que melhor corresponde às suas expectativas. Trabalho missionário que vem desde o século XVII, tanto por parte dos pietistas europeus, quanto por parte dos missionários ilustres, como William Carey, Adoniran Judson, Hudson Taylor, estendeu a pregação do Evangelho a países africanos e a países da Ásia Oriental e confrontando as religiões tradicionais milenares. Aí onde isso aí é estudado pelas nossas mensageiras do rei, não é? Que são da nossa igreja, uma organização que tem foco missionário, elas aprendem tudo sobre essa questão da expansão, aprendem a ter paixão pela obra missionária. Mas aqui o que eu chamo a atenção é a característica dos evangélicos, que é característica dos evangélicos, é a proposta de uma fé que passe pelos viés de uma escolha voluntária, livre e consciente de cada pessoa. No entanto, a escolha impõe responsabilidade e compromisso da pessoa. Por isso que muitos perdem a sua vida ou sofrem perseguição quando aceitam Jesus Cristo. Por quê? Porque passam a lidar com as consequências da escolha voluntária que fizeram. Então hoje nós sabemos, temos igrejas na China, que é um país comunista, e não tolera evangélicos, não tolera cristãos, mas nós temos irmãos lá. E por que isso? Porque nós temos que o evangelho é infinitamente mais importante do que as tradições, do que as religiões milenares e seculares. Então, a característica dos evangélicos, a proposta de uma fé que passe pelo viés de uma escolha voluntária, livre, consciente de cada pessoa. E, portanto, a escolha
impõe responsabilidade, compromisso dessa. Outra pontuação que eu trago aqui é como o Senhor propõe a sua doutrina. E aqui eu vou me ater a esse aspecto mais de exposição bíblica, né? O discurso solene, aberto de Jesus é aqui apresentado na forma, primeiramente, se você abrir aí a sua Bíblia novamente, Lucas capítulo 9, versículo 23, eu quero que vocês observem algumas coisas aqui interessantes nas palavras do Senhor Jesus. Se puder, Gustavo, coloca o versículo aqui para que os irmãos possam ir me acompanhando. O versículo já começa assim: e dizia a todos, então, o que todos precisam saber, que Jesus quer que saibam, saberão. Se depender de Jesus, Ele quer que todos saibam. Então, o que é isso aqui, meus irmãos? Ser um seguidor de Jesus é para qualquer um que quiser. Você quer me seguir? Quero. Então venha. Quer me seguir? Então venha. Jesus, Ele quer que todo homem o siga. Por isso Ele está dizendo abertamente para todo mundo. Então, não há exclusivismo, não há nepotismo. O que é o nepotismo? É a preferência exclusiva por alguém, por um parente, por um amigo. Às vezes ele se sente muito mais à vontade para chamar, para caminhar conosco, aqueles da nossa maior intimidade. Então são apenas aqueles que são da sua intimidade que você vai querer que caminhe com você na sua igreja. É assim que é? Não. O evangelho da nossa parte tem que ser um evangelho aberto a tantos quantos nós pudermos oferecer. Então, Jesus dizia a todos, o chamado de Jesus é dirigido a todos que podem ouvir e quiserem vir a Ele. Agora ele diz: se porventura alguém quiser vir após mim. Então essa partícula se que o Senhor Jesus Cristo aqui utiliza é uma conjunção que tem como finalidade o reconhecimento da liberdade religiosa que cada um tem. O que é isso? Se você quiser, me segue. Se você quiser. Se você não quiser, você está por sua própria conta. O que isso quer dizer? Que Jesus respeita. Deus respeita. Em várias ocasiões, nos nossos cultos, nós chamamos a atenção a respeito até das nossas decisões que nós vamos tomar. Tem determinado momento que você pede a Deus a direção, a sabedoria para você orientar-se para tomada de decisão. E então, se porventura você agora tem o aconselhamento correto, você tem a orientação bíblica, enfim, você tem todas essas ferramentas, agora você diz: eu vou tomar então a minha decisão. Para qualquer circunstância da vida, sabe o que acontece? Na hora da sua tomada de decisão, Deus se cala. Deus não se mete. Você sabia disso? Quando você toma decisão, Deus respeita totalmente. Por quê? Porque senão ele entra em contradição com a sua própria natureza, com o seu próprio querer. Porque ele quis criar seres humanos autônomos. Ele quis criar pessoas com raciocínio, com capacidade de julgar entre o certo e o errado, o bem e o mal. Então você tem essa faculdade. E na hora que você toma uma decisão, Deus se cala. Ele não se mexe. Por que Deus, sabendo do estratagema de Satanás lá no jardim do Éden, não pulou logo entre a serpente e Eva e... Ele não é Deus? Foi ele que criou o jardim do Éden, não foi ele que criou? Ele falou: vou botar vocês aqui, você é uma mansão, um lugar maravilhoso, é para vocês, aproveitem de tudo. Mas era dele, a mansão é dele, como o mundo pertence a Deus, e o homem foi colocado ali. Mas na hora da tomada de decisão, Deus deixou Eva
serpente ali. A serpente já tinha tomado a sua decisão desde outros tempos. Mas Adão e Eva agora estão sozinhos para tomar a decisão deles de tomar. Um aprendizado que é importante, que às vezes a gente toma a decisão e depois quer jogar a responsabilidade da nossa decisão, se foi errada, na conta de Deus. Não é isso que muitas vezes acontece? A gente toma decisão na base do ímpeto, na base de uma paixão, na base de uma pretensão, de uma conveniência, e depois, quando as consequências vêm, a gente diz: agora Deus entra aí e resolve a situação. Ah, mas vem cá, você é responsável, assume as responsabilidades. Então, aqui a gente aprende que Jesus está dizendo o seguinte: se você quiser me seguir, porque se você tiver de me seguir aqui, você vai fazer de acordo com a sua autonomia. Então, a pessoa pode ser constrangida, convencida, esclarecida, mas jamais forçada a seguir a Jesus. Constrangida? Sim. O que é que diz o apóstolo Paulo? O amor de Cristo nos constrange. O que é o constrangimento aí? É aquilo que faz você, mesmo na contramão da vida, tomar a decisão certa, porque você está tomando a decisão seguinte: ainda que eu não queira, é esse o caminho mais certo, eu vou por ele. Por quê? Porque é o mais certo. Constrangimento em amor é isso. Então, ela precisa dispor de uma voluntariedade consciente e solene na decisão que toma. Mas a grande luta pessoal vem a seguir. O Senhor Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, a si mesmo se negue dia a dia. O que isso indica, meus irmãos? Indica que a pessoa rejeitará todas as suas inclinações intelectuais gratificantes da vida desse mundo para viver em obediência amorosa aos preceitos de Jesus. Se não for assim, desse jeito, não existe cristianismo legítimo. Cristianismo legítimo é quando você se nega a si mesmo e decide: os princípios dele agora serão os princípios. Isso aí é a ideia de autonegação. Então, todos os dias haverá uma autonegação que, segundo o doutor Russell Shedd, não significa uma reclusão ascética, ou seja, se afastando do mundo e das pessoas, mas mudando o quê? Mudando hábitos, abandonando seus pecados, buscando vida de santidade e devoção. Então Jesus aprofunda o desafio quando associa a carreira cristã a uma procissão, a uma romaria. Quando isso me veio à mente, cada um pega a sua cruz, imagina, cruz nas costas. Melhor ideia que você tem é a Via Crucis de Jesus. É ele cruzando aquele caminho desde a cidade de Jerusalém, saindo pela porta e indo para o Monte da Caveira. Então ele está levando o seu madeiro, a madeira a qual ele será levantado. Então isso me veio à mente. E me veio à mente a proposta de romaria. A palavra me chamou a atenção. Porque aquilo aí foi a romaria de Jesus, foi. E aí nós temos a nossa própria romaria. Mas no Brasil existe uma cultura de romaria. Tem ou não tem? Tem! Vocês não sabiam disso? Várias culturas de romaria. Pelo menos a mais comum, que é a Nossa Senhora, a Senhora de Aparecida, tem pelo menos 13 encontros em datas diferentes, que vai de agosto até outubro, lá no Pará, vários tipos de romaria. Em algumas que aparecem na televisão, você vê ainda o indivíduo levando o seu pedaço de madeira nas costas. Tem outros que não estão levando pedaço de madeira, mas estão cruzando trechos enormes, como que
cumprindo uma promessa, pagando uma promessa. E estão entendendo que isso aí é o que Jesus está dizendo: cada um tome a sua cruz e siga-me. A interpretação. E isso é a interpretação certa? Claro que não, absolutamente não é. Mas pastor, se não é a interpretação certa, como nós vamos entender o que é a interpretação certa? Então, absolutamente que não. E por isso, nós batistas somos totalmente contra o ecumenismo. De forma nenhuma nós seremos identificados como amigos católicos. De jeito nenhum. Não temos parte nenhuma com a doutrina da Igreja Católica, nem a ortodoxa e nem a apostólica católica romana. Para mim, os católicos são objetos da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles são cristãos, mas eles não são verdadeiramente convertidos. E é um discurso duro, eu estou falando aqui ao nível de internet, isso dói, hein? Está dentro da minha igreja, na rua, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Mas é que eu posso falar isso. Você nunca, jamais chame um católico de seu irmão em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque há pastores, pastoras e alguns irmãos que entendem que os católicos são seus irmãos em Cristo. Não são. Não são. No sentido institucional, não são. Se porventura lá na glória nós encontrarmos católicos salvos, é lá na glória. Mas aqui na terra, a Igreja Católica proclama idolatria, salvação a partir dos sacramentos, propõe romaria, propõe veneração de santos e ou entidades. A igreja é mais importante do que a palavra. Então nós não somos ecumênicos, não aceitamos as doutrinas católicas e o catolicismo. E esses católicos, eles são para nós evangelizáveis. Devemos amar-nos em Cristo Jesus como o Senhor amou o mundo inteiro, deu seu Filho unigênito para salvar. O que os católicos precisam saber da gente? Que somente Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que os católicos precisam saber da nossa fé? Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Mas ninguém. Então aí eu vou entender aqui, meus amados irmãos, porque nós jamais, ou para nós, jamais essa atitude de levar a cruz no sentido literal é uma ordem que Jesus está dando para os seus seguidores. É uma atividade religiosa pagã. Romaria, dessa forma que apresenta aí, é paganismo. Entendemos que o tomar a sua cruz é uma metáfora que o Senhor Jesus está usando para referir-se a uma vida de mortificação de todas as inclinações mundanas e interesses carnais, para de livre e espontânea vontade viver uma vida santa e irrepreensível nesse mundo. Isso aqui é tomar a cruz de Cristo. Nesse sentido, nós podemos ser réus de morte aqui nessa terra. Concluindo, meus irmãos, todas as pessoas que desejarem seguir a Cristo deverão estar conscientes de que quem as convenceu foi o próprio Espírito Santo. Quem se converte, só se converte porque o Espírito Santo veio convencer. E durante a sua infância, adolescência, precisam do exemplo dos pais. Um cristão nessa posição precisa do exemplo dos pais, ensino, esclarecimento, e de forma que possam entender o que é a vida cristã. Então nessa fase não podem decidir por si próprias, como a gente já viu aqui. Por isso serão ensinadas com responsabilidade, diligência, com disciplina e amor, para aprenderem a amar a Deus e amar os seus preceitos, para que no momento em que
que irão fazer a sua escolha voluntária possam fazer livremente, alegremente, empolgadamente, com muita paz no coração, conscientemente e definitivamente. Então, isso não significa que os nossos filhos, por mais que sejam criados no Evangelho, vão permanecer nele, como vimos aqui. Porque muitos tomam a decisão de abandonar o Evangelho de livre e espontânea vontade. Aí apenas nos cabe a intercessão para que eles se convertam. Então, quem tiver que associar-se a uma igreja, deverá fazer de forma livre e voluntária. Agora, se de livre e espontânea vontade você decidir ser o Evangelho, seguir a Jesus, você tinha outra opção, mas você de livre e espontânea vontade está dizendo: eu quero seguir Jesus, eu quero ser membro de igreja. Então agora assuma as responsabilidades, assuma, porque cruz para Jesus e para aquela sociedade toda lá não era um apetrecho igual você usa crucifixo como no cordão, não é? Um dia eu estava olhando meu filho, ele comprou um cordão e comprou um crucifixo, botou o crucifixo ali pendurado, falei, bonito, crucifixo. Então, cruz como um cordão, como uma joia, não identifica você como cristão. Aliás, ainda mais além, hein? Vez por outra eu vejo pessoas aí usando camiseta. Então, camiseta tá vendo? Gente usando na rua aí, você nem conhece, Impacto Radical, né? Ou camiseta com um escudo, com a espada atravessada no escudo, o escudo está escrito assim, fé, né? Outra vez eu estava observando um carro que tinha um escudo fé, e na minha frente daqui a pouco ele deu uma fechada do outro carro. Tem uma tremenda fé isso aí. Então, o estereótipo não significa cruz, nada. O que vai significar que você está levando a sua cruz é o que você está negando de si mesmo para que a carne morra e o espírito vivifique. Portanto, irmãos, a nossa igreja, que assim seja na nossa vida como membro de igreja. Responsabilidade na tomada de decisão, agora uma vez tomada, possamos seguir. É isso que eu quero para a minha vida. Eu gostei, é uma coisa que me impactou no último domingo à noite, e vai continuar falando muito alto na minha vida, o discurso de uma jovem aqui, 21 anos, que falou: não me vejo fora do Evangelho. Não me vejo, a minha vida é isso aqui. Minha vida é Cristo. Amo demais a Jesus. E ela fez uma escolha, jovem ainda, muito jovem. Não se vê fora de Cristo. Naturalmente, eu vou entender, não me vejo fora de igreja. Igreja parece até casa de abelha, não é? Todo mundo tem ferrão e é zum o tempo todo. Mas todas as abelhas precisam do lugar dela ali. É ou não é? Deus abençoe a nossa igreja. Fica de igreja, a gente cantar esse louvor. Vamos falar também nosso tempo, nossa divisa, né, pastor? Os sons. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Vamos lá? Todos juntos, vamos? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Amém? Divisa está aqui, Atos 1:8, né? Acho que é mais: receberemos poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É isso mesmo? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar então?
E aí os irmãos terão oportunidade agora para ofertar dízimos, né, e ofertas de missões. Quem trouxe mantimento também, se trouxe, traga. É importante. Vamos lá. Os irmãos lembrando, o que a gente vai fazer no próximo domingo, no próximo sábado? Os irmãos aí bem ligados. E quantas pessoas o irmão vai se comprometer em trazer, ou pelo menos convidar? 5 pessoas. Vamos orar encerrando o nosso culto e com certeza nós alcançaremos o nosso alvo. Pai querido, o amor de Deus, Senhor,
graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja aqui representada, a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém? Estamos encerrados neste nosso culto.